Antes de sair, eu acreditava que eu gostaria de encontrar paisagens, eu queria ver paisagens. Só que eu me surpreendi, eu acho que a Flor também, que no final o que acabou marcando, mais do que as paisagens, foram as pessoas que a gente encontrou em cada história com essas pessoas que a gente viveu. Tudo começou porque eu queria ir para o México. E aí o Ivan não queria. E eu comecei a pesquisar mais a fundo e um dia eu mostrei para ele como seria o meu roteiro no México. E aí a gente sentado aqui, conversando, e aí eu falei assim, ai, Ivan, pensou se a gente pudesse ficar um mês viajando? Porque até então a viagem do México ia ser uma coisinha curta. E aí tá, aí papo vai, papo vem, ai, Ivan, mas pensou se a gente pudesse ficar 3 meses viajando? 1 ano viajando? E aí foi que a gente começou. E ele, no dia ele ficou bravo comigo, que ele falou assim, se você acha que isso não é possível, não vamos mais falar sobre isso. Aí eu pensei assim, ué, por que será, né, que ele ficou bravo? Aí passou uns 2 finais de semana e eu falei de novo. Falei, Ivan, mas se a gente ficasse 1 ano viajando? E foi assim. Eu sempre nas minhas férias, eu sempre gostava de fazer um mochilão. Eu pegava a minha mochila e ficava um mês de férias viajando para algum país da América do Sul. Em 2011 eu consegui 2 meses. Passei 2 meses percorrendo a América do Sul de mochilão. Em 2013, aí eu percebi, pô, 2 meses é pouco, dá para ficar mais. E em 2013 eu fiz uma viagem de bicicleta, também acho que durou uns 2 meses, daqui para Argentina. E fiquei com esse negócio, pô, dá para viajar mais. 2 meses, o tempo parece que ia ficando cada vez, apesar de ser maior, ia ficando cada vez menor. E aí, quando ela veio com essa ideia, não foi difícil de aceitar. I am dressed for the occasion. I am in my Sunday best. Worried through my altercation, you've forgotten the address. Eu tenho ela desde o ano 2000. Já fazem 19 e vai fazer 20 anos. Não é de família, não é um gosto de familiar. Eu, quando eu era adolescente, que eu comecei a ter um gosto pelo carro. E quando eu tinha 19 para 20 anos, eu consegui ir trocando de carro até chegar ao nível de conseguir comprar ela. Comprei e nunca imaginei que ia acontecer isso que aconteceu. Na verdade, eu nunca pensei em ir com ela, só que quando a gente decidiu que a gente ia passar um tempo viajando, até então não tinha nem definido que ia ser 1 ano, mas a gente fez alguns levantamentos no papel, aqui sentamos na mesa de casa e falou, e se a gente for de bicicleta? Pô, se a gente for de ônibus? E se a gente for de avião? E todos ficaram meio fora da nossa realidade. Aí a gente olhou daqui para a garagem, e aí a gente se perguntou, e se for com a veraneia? Os dois meio que duvidaram, falaram, não, pô, não Os vai dois riram, aguentar, né? Um carro de quase 50 anos não vai aguentar. Mas a gente começou a amadurecer a ideia, colocamos no papel, vimos que a gente ia economizar muito com hospedagem, com hospedagem principalmente. E aí acabou desenvolvendo a ideia e deu certo.
começo, eu não gostava dela. E aí, depois que a gente fez a viagem, nossa, hoje em dia se eu saio com o Ivan e ele passa num buraco, eu fico com raiva dele. Eu não imaginava que eu conseguiria sair do estado de São Paulo. Não, a gente comemorou muito quando viu a placa São Paulo-Paraná. Mas de qualquer forma o carro quebrou muito menos do que eu esperava. E 80% das vezes que ele quebrou, eu e ela, a gente conseguiu se virar e arrumar. A Veraneio, ela é um carro um pouco diferente para quem está acostumado com um carro popular, porque ela tem o câmbio na coluna, né? São 3 marchas, 3 marchas mais a ré. Então ela nunca tinha dirigido um carro desse jeito. Eu ensinei ela a dirigir a Veraneio antes da gente sair, mesmo porque se acontecesse alguma coisa comigo, ela precisava saber dirigir, né? Só que dos 43 mil quilômetros que a gente dirigiu, eu acho que eu dirigi 42.900. Ela dirigiu muito pouco. Eu gosto de dirigir, mas a Veraneio eu tenho um pouco de medo, porque não sei, ela é muito robusta e a marcha aqui, a gente não está acostumada, né? Hoje, por nós termos feito isso aí, a gente vê que precisa de vontade. Se você tiver vontade, você vai fazer. Você não precisa ter o melhor carro, você não precisa injetar muita grana para fazer isso aí. Se você tiver vontade de fazer, você vai fazer. Eu acho que tudo vai de você, do quanto de conforto você quer abrir mão em troca de ter a experiência da viagem, que é uma experiência maravilhosa. E a gente teve que abrir mão de certos confortos, mas que pra gente não faz falta nenhuma. A gente conhece vários casais que viajaram e que estão viajando. Eu, particularmente, eu era uma que eu achava que para fazer esse tipo de viagem a pessoa tinha que ser nascida em berço de ouro, que tinha que ter muita grana. Eu achava isso. E a gente saiu para fazer a nossa viagem, tipo, a gente não tinha muito dinheiro, nosso dinheiro era contado. Mas por isso que a gente ficou muito em camping. Às vezes a gente comprava um marmitex. Nossa, quantas vezes aconteceu isso? Comprava um marmitex e eu não aguentava comer tudo. No outro dia, quando a gente acordava cedo para seguir viagem, eu deixava o marmitex no painel do carro para o sol ir esquentando, para na hora do almoço a comida tá quente. E aí a gente comia, era assim, uma colherada para você, uma colherada para mim, e dirigindo. Hoje a gente sabe que teria até formas mais baratas, mais econômicas, mas a gente já não se vê mais sem ela na estrada. A nossa história é ela, né? Eu acho que ela é a cereja do bolo. Esse carro abriu muita porta pra gente. Por ser um carro diferente, antigo, chama muita atenção. Então, quando a gente chegava numa praça de uma cidade, fica uns 15, 20 minutos ali, logo alguém se aproxima, principalmente fora do Brasil, para perguntar que carro é esse, como ela está toda adesivada, conta uma história, o adesivo conta uma história. E o pessoal quer saber o que a gente está fazendo, de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Mais uns 20, 30 minutos conversando, você já fez uma amizade. De repente você está na casa dessa pessoa tomando um café e a pessoa te convida para dormir lá. Aí, de repente você fica 2, 3 dias na casa da pessoa. Isso aconteceu muito, muito com a gente.